E aí pessoal, tudo certo? Então agora nesse vídeo a gente vai fazer aqui um exemplo, tá, de produto de inércia, só que agora com áreas compostas. Vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer nesse estilo de problema aqui, que é o 10.68 do Hilbert edição 10, tá? Então determine o produto de inércia da área composta em relação aos eixos x e y. A primeira coisa que a gente faz, e bem simples, é só dividir a nossa figura, né? Então nesse caso aqui, a gente tem algumas formas de dividir. Poderia, por exemplo, pegar esse retângulo de baixo aqui completo, poderia pegar esse aqui completo, poderia pegar esse de cima completo, façam como vocês acharem melhor, tá? Eu vou fazer assim porque foi a primeira ideia que me teve na cabeça. Então, eu vou dividir aqui, ó, fazer essa divisão e essa divisão aqui. Então, eu vou usar o de baixo completo, tá? Então, aqui eu vou chamar de retângulo 1. Aqui, esse de baixo, eu vou colocar aqui, ó, pode ser o retângulo 2. E esse aqui, opa, e esse aqui, ó, retângulo 3, tá? Não, deixa eu escrever assim, isso. Esse é o 3, tá? Então, temos 3 retângulos aqui e a gente vai ter que fazer. Como é que a gente calcula o nosso momento, nosso produto de inércia, né, total? Então, o nosso IXY vai ser igual ao nosso IXY do 1 mais o nosso IXY do 2 mais o nosso IXY do 3, certo? Então, passo a passo. Primeira coisa, vamos calcular o nosso IXY do 1. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o teorema dos eixos paralelos, tá? Então, vamos lá. Então, como é que funciona esse teorema? A gente vai ter o I do centroide do XY1 mais a distância em Y vezes uma distância em X, vezes a área. Então, essa aqui é a forma do teorema dos eixos paralelos, tá? Se vocês forem lembrar lá na aula teórica, eu expliquei que sempre que a gente tem uma figura e a gente quer calcular o produto de inércia em relação a eixos que fazem essa figura, eixos simétricos dessa figura, eixos de simetria da figura, então significa que vai ser o produto de inércia vai ser zero. Então, o que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que se a gente tem, por exemplo, esse retângulo aqui, que é o 1 que a gente está olhando agora, né? Esse primeiro termo significa o produto de inércia em relação aos eixos centroidais dele. E se vocês perceberem, os eixos centroidais desse nosso retângulo são eixos de simetria da figura. Ou seja, esse nosso termo aqui, ó, ele vai ser zero, tá? Então, para esse caso, como a gente tem um retângulo, então esse termo dos eixos paralelos vai acabar sendo zero, tá? Então, esse primeiro termo é zero. Então, continuando aqui agora. Então, IXY1 é igual. Então, esse termo deu zero, agora a gente tem que analisar qual que vai ser a distância em Y. O que significa essa distância em Y? Tá? Ela é a distância entre o eixo no qual a gente quer calcular o produto de inércia até o centroide do nosso retângulo que a gente está trabalhando. Então, como aqui é uma distância em Y, então a gente tem que partir do eixo X, certo? Então, qual é a distância do eixo X até o centroide desse retângulo número 1 aqui, ó? O centroide dele, percebam que vai estar sempre na metade da altura. Então, a altura dele aqui, ó, é 8 menos 1, certo? Então, a altura dele é 7. Então, a gente tem 7 centímetros dessa altura dele aqui. Qual vai ser o centroide dele? O centroide dele vai estar a 3,5 desta posição vermelha aqui, então, né? Então, isso aqui, né? 3,5. Só que para chegar até lá, a gente anda 1, que é a altura desse primeiro aqui, e mais 3,5. Então, na verdade, a gente está andando 4,5 em Y, certo? Beleza, então agora qual é a distância em X desse amigo? Ou seja, é a distância partindo do eixo Y, tá? Então, quanto é que a gente anda em X? Se ele tem aqui, né, 1 centímetro de base, então a gente vai andar meio centímetro para chegar até no centro. Então, 0,5. E qual vai ser a sua área? Vai ser a sua base vezes a sua altura, ou seja, 1 que é a base, a altura que é 7, né? Então, ó, 1 aqui é vezes, tá? Não é vírgula, não é 1,7, é 1 vezes 7. E pronto, está aqui o nosso IXY. Então, a gente faz essa conta aqui e descobre ele, né? Então, vai ser, ó,
4,5 vezes 0,5 vezes 7. Então, isso vai ficar... e vezes 1, né? Porque vezes 1 não muda nada, né? Então, aqui vai ficar 16,75... Não, perdão. 15,75. E daí a unidade de medida, se a gente fez todas essas medidas aqui em centímetros, então a gente vai ter aqui centímetros na 4, né? Opa. Na 4, porque aqui a gente tem centímetros, aqui a gente tem centímetro, aqui a gente tem centímetro e aqui a gente tem centímetro. Então, é 4 vezes multiplicando centímetros, vai dar centímetros na 4. Então, esse aqui é o nosso IXY do 1 aqui, o retângulo número 1. Tá? Então, é assim, simples, tá? Não tem muito mistério, simplesmente isso. Agora, vamos para o 2, segundo termo ali, então. Agora, a gente vai para o nosso IXY do 2. Vai ser igual o nosso IXY do centroide do 2, mais a nossa distância em Y, a distância em X e a nossa área, né? Só para, né, lembrando que aqui é a distância em Y do 1, da área do 1, e aqui a área do 2, distância em X do 2, né? Só para diferenciar aqui, tá? Isso aí. Mas dá para entender, né? Aqui a mesma coisa vai funcionar, ó. Se vocês analisarem, o nosso... o produto de inércia do centroide, né, que é esse caso aqui, ele vai ser o produto de inércia de dois eixos que fazem a simetria da nossa figura, ou seja, esse termo também vai ser zero. Tá? Então, sempre que for um retângulo, um círculo também, quadrado, enfim, esse produto de inércia em relação aos eixos centroidais vai dar zero. Então, esse termo sempre vai zerar. Tá? Só que lembrando, é só porque a gente está trabalhando com retângulo nesse caso. Né? Se fosse uma figura diferente, já daí, de repente não seria zero. Então, tem que analisar isso. Então, beleza. Então, esse aqui vai dar zero. Então, aqui vai ficar. Qual que é a distância em Y desse cara aqui? Então, a gente está nesse amigo aqui. Ó. Então, a distância em Y dele é uma distância que vai partir do eixo X e vai até o centroide. O centroide fica exatamente aqui na metade, né, das duas dimensões. Então, se a altura é 1, então a distância em Y vai ser 0,5. Certo? Que é até a metade. A distância em X, a gente tem que partir do eixo Y e ir até a metade aqui. Né? Então, se ele tem 12 de comprimento, e ele começa na origem, então para a gente chegar até o centro, a gente vai andar 6, né? Então aqui é 6, então 6. E a área é a base vezes a altura, ou seja, a base é 12, a altura é 1. Então está aqui a nossa resposta. Né? Então o nosso IXY do 2 vai ser essa conta aqui, que vai ser 36, né? Porque ó, é 0,5 vezes 3, que vai dar, vezes 6, que vai dar 3, vezes 12, que vai dar 36. Então, é 36 centímetros na quarta. Está aqui a nossa resposta do segundo. E do terceiro, então, a gente vai ter o IXY do 3, vai ser igual o produto de inércia, né, do 3 em relação ao seu centroide, mais a sua distância em Y, a sua distância em X e a sua área, multiplicadas, né? E é isso. Então, daqui a nossa forma. Da mesma forma como nos outros, esse aqui também vai ser zero, porque a gente está trabalhando com retângulo novamente. O dy é uma distância em relação ao eixo x, né? Uma distância y que, no caso, é medida em relação ao eixo x. Partindo do eixo x, né? Então, vai ser o quê? O centroide desse amiguinho aqui, ele vai estar exatamente na metade da altura dele aqui, né? E da metade da base também. Então, ele vai ter de altura 3 menos 1, então ele tem 2 de altura. Então, a gente tem que andar 1 para chegar na linha vermelha e mais 1 para chegar na metade da altura. Então, a gente vai andar 2, né? Então, a gente anda 2 em y. Em x, quanto que a gente anda? Ó, percebam que, como ele tem aqui 1 de base, né, de espessura, então, se a gente partir da origem e chegar até essa linha aqui, né, que começa a espessura dele, essa linha imaginária aqui, a gente anda 11, certo? Que é o 12 menos 1. E daí, para a gente chegar até a metade, então a gente vai andar 11 mais a metade de 1, que é 0,5. Então, a gente vai andar 11,5. Então, pronto. Então, aqui é 11,5. E a área é 2, que é a altura, vezes a base, que é 1. Né? Então, aqui é a nossa forma. Então, o nosso IXY do terceiro retângulo vai ser 11,5 vezes 2 vezes 2 vai dar 46. Então, aqui é 46.
centímetros na 4, né? Então tá aqui a nossa resposta. Então agora retomando a nossa primeira fórmula ali, ó, a gente encontra, né, o nosso produto de inércia da área composta. Só deixa eu repetir aqui. Aí, então, o nosso IXY, ele vai ser o do primeiro, 15,75, do segundo, 36 e do terceiro, 46. Então, a gente soma tudo e está aqui a nossa resposta. Então, vai ser 46 mais 36 mais 15,75. Isso vai nos resultar 97,75 centímetros na quarta potência, tá? E essa aqui é a nossa resposta. Bem simples, bem direto. Não tem muito mistério realmente para fazer essas questões aqui com áreas compostas, tá? Então, em 99% dos casos, quando a gente trabalhar com eixos paralelos aqui, né, isso aqui vai ser cancelado, né, esse termo aqui que é o do centroide, porque a gente quase sempre trabalha ou com retângulo, ou com círculo, ou com quadrado, né, então figuras compostas. Então, daí a gente pode dizer que isso vai ser zero, né? Caso a gente estivesse trabalhando com triângulo, por exemplo, daí já não ia ser zero, tá? Porque daí o triângulo ele não tem eixos que tornem ele simétrico. Dependendo do triângulo, na verdade, tem triângulos que sim, né? Mas dependendo do eixo que a gente está trabalhando, não são eixos de simetria. Então tem que prestar bastante cuidado nisso, né? Prestar bastante atenção nisso, porque às vezes vai zerar e às vezes não, mas na maioria dos casos vai acabar zerando, tá? E é isso, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Se gostaram, peço que por favor deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, tá? Vamos praticando, isso aqui é bem, como eu falei, é bem simples, mas é bom praticar para a gente pegar bem essa ideia das distâncias, das áreas aqui, então pratiquem bem isso, porque daí depois se torna bem fácil de fazer, tá? E até mais, valeu, até o próximo vídeo.